Fala aí galera, aqui é Device News e hoje o papo é rápido e direto. Inteligência artificial da Apple mudando de rumo, um novo dispositivo inteligente da Apple, Apple Watch mais uma vez salvando vidas, iPhone Air modificado na China e novidades no design nos próximos iPhones. Então bora comigo, mas primeiro roda a intro. O Greg Federich, o chefão aí da Apple, decidiu diretamente assumir o controle na área de inteligência artificial, porque ele achou que as coisas estavam andando muito devagar. A partir daí ele passou a liderar as decisões sobre o futuro da Siri e também de outros recursos baseados em IA. E olha só, essa mudança ainda deixou o clima mais tenso dentro dos times. Houve uma forte cobrança, incertezas, principalmente de como a Apple iria tratar a inteligência artificial e se iria recorrer a opções externas, como no caso do Google, porque pelo que dá a entender, a Apple não estaria pronta internamente. O ponto, na verdade, mais polêmico é porque o Greg, o chefão aí da Apple, ele sempre foi conhecido como muito rígido quando se trata a respeito de custos, priorizando o investimento apenas quando ele tem certeza de um retorno. Isso, pelo jeito, acabou travando várias ideias internas, mas parece que com o sucesso do ChatGPT, ele mudou de ideia. E daí ele deu sinal verde para poder acelerar as coisas a respeito de inteligência artificial na Apple. Agora eu vou falar sobre o Home Hub, o novo dispositivo inteligente da Apple. A Apple está muito perto aí de apresentar um novo dispositivo inteligente para casas. E parece que chega aí na primavera. Segundo fontes, o aparelho vai ter um tipo de mecanismo robótico giratório, permitindo que ele se mova sozinho para acompanhar quem está falando. Olha só que bacana. Esse Home Hub ele deve ter uma tela integrada, altos-falantes e sistema inteligente capaz de identificar a presença de pessoas no ambiente. E olha só, a ideia é que ele olhe para o usuário durante toda a conversa, tornando a interação muito mais suave e, claro, natural. Quase como se fosse um assistente real acompanhando você pela casa. O projeto, na verdade, lembra muito o HomePod Mini, mas com uma proposta muito mais avançada e, claro, totalmente focada em inteligência artificial. A expectativa é que ele seja apresentado junto com o iOS 26.4, que deve ser lançado agora na primavera. Agora a respeito do Apple Watch salvando vidas. Um estudo conduzido pelo Centro Médico da Universidade de Amsterdã mostrou que o Apple Watch pode ser um grande aliado na detecção precoce de arritmia, especialmente em pessoas idosas. Durante 6 meses, 437 participantes com mais de 65 anos foram acompanhados. A metade deles utilizou o Apple Watch, enquanto a outra metade continuou com o acompanhamento tradicional médico. O método tradicional identificou apenas 5 casos de arritmia. Já o grupo que utilizou o Apple Watch teve 21 casos detectados, sendo que mais da metade dos pacientes não havia nenhum sintoma. Mas e você? Você utiliza o Apple Watch? Fale sua experiência nos comentários. Agora olha só que louco, na China eles modificaram um iPhone Air, colocando um cartão SIM de entrada. Como alguns de vocês sabem, o iPhone Air ele não tem nenhuma bandeja de entrada SIM, mas pelo jeito os chineses conseguiram fazer isso. Eles tiveram sim que sacrificar o Tapping Engine, ou seja, eles tiraram internamente o Tapping Engine e no lugar dele eles colocaram uma bandeja SIM. E o bizarro de tudo é que funcionou. Apesar de ser impressionante, é bem difícil da Apple voltar atrás e querer colocar de novo uma bandeja física de cartão SIM. Até porque o novo padrão que ela está querendo utilizar agora é o eSIM, que no caso é o cartão SIM digital. E por último, vou falar sobre o iPhone 18 Pro. Anteriormente a gente teve toda aquela confusão que os novos iPhones Pros iria ter a câmera do lado esquerdo e seria apenas uma bolinha, apenas a câmera. Mas como eu já expliquei, não é bem assim. E agora um leaker bem conhecido chamado Ice Universe, ele disse agora com precisão que a ilha dinâmica, o Dynamic Island, ele irá continuar no meio, mas irá ficar 35% menor. A ideia da Apple, pelo menos em longo prazo, é chegar a um design que tem apenas uma bolinha, ou seja, apenas a câmera. Mas a transição completa deve ainda demorar uns anos, com previsão apenas para 2028. Mas e você? Você pretende comprar o iPhone 18 Pro com a Dynamic Island menor ou você pretende esperar até que eles realmente deixam bem mais pequeno? Me diga aí nos comentários. Bom galera, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo desses. Se você gostou, você já sabe, dê aquele joinha legal. Se você não está inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever e acompanhe também o iDevice News em outras redes sociais. Se você quiser me ajudar financeiramente, dê aquele super valeu, e se você quiser trocar um papo comigo, você pode conversar comigo pelo Discord. Eu tenho um servidor lá.
Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês uma ótima semana e, como sempre, aqui foi iDevice News.